Destaque no Panorama CBN. A nova pesquisa Genial Quest de intenção de voto, a posição do presidente do Banco Central sobre os juros e o show da Shakira em Copacabana. Panorama CBN. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Nadédia Calado. Essa é a segunda edição do Panorama CBN e a gente te conta em menos de 30 minutos as principais notícias do dia. O senador Flávio Bolsonaro, do PL, se mantém na segunda posição em todos os cenários avaliados pela pesquisa eleitoral presidencial Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, com índices que variam entre 29% e 33%, se consolidando como o principal nome da oposição. O levantamento mostra que o presidente Lula, do PT, se mantém na liderança em todos os cenários de primeiro turno testados para a eleição presidencial de 2026, com as intenções de voto que variam entre 35% e 39% nos 7 cenários observados, o que representa a estabilidade sobre os adversários em relação à rodada anterior, quando tinha de 35% a 40%. Foi a primeira pesquisa de intenção de voto em que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, não aparece como uma das opções no levantamento estimulado. Nos cenários em que aparecem os pré-candidatos do PSD, o governador Ratinho Júnior, do Paraná, é o que pontua melhor, com entre 7% e 8% das intenções de voto, mantendo o índice semelhante ao levantamento anterior. Os cenários com os governadores Ronaldo Caiado, do PSD, Romeu Zema, do Novo e Eduardo Leite, do PSD, apontam um empate com 4% das intenções, com Lula na liderança e Flávio em segundo. O presidente Lula é líder também em todos os cenários de segundo turno, mas a vantagem diminuiu em uma eventual disputa com Flávio Bolsonaro. Na avaliação de governo, os índices permanecem estáveis, com 49% de desaprovação e 45% de aprovação, oscilando dentro da margem de erro. A pesquisa também aponta que a mudança na tabela do imposto de renda não gerou impacto positivo relevante na percepção do governo entre os eleitores. Já no recorte religioso, houve melhora na avaliação do governo entre os evangélicos, enquanto entre os católicos foi registrada piora na percepção do desempenho presidencial. Quem lidera as intenções de voto lidera em rejeição também. 54% dos entrevistados disseram que conhecem e não votariam em Lula, e o índice ficou em 55% para Flávio Bolsonaro. O levantamento ouviu 2.004 eleitores em entrevistas presenciais, com margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR 00249/2026. A Justiça Federal rejeitou a ação movida pelos parlamentares Kim Kataguiri, do União Brasil, e Damares Alves, do Republicanos, que questionava o enredo da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói no Carnaval do Rio de Janeiro. A agremiação, que vai sair pela primeira vez num grupo especial, vai homenagear o presidente Lula e contar a trajetória política dele na Marquês de Sapucaí. Na decisão dessa quarta-feira, o juiz Francisco Vale Brum indeferiu o pedido sob o argumento de que não cabe, nesse caso, o uso de ação popular. Segundo o magistrado, a solicitação apresentada pelos parlamentares também não preenche os requisitos necessários para a abertura de uma ação penal. A ação buscava barrar a homenagem sob a alegação de possível uso indevido de recursos públicos e questionamentos quanto à legalidade do enredo. Para o juiz, porém, não houve demonstração de lesão ao patrimônio público ou a outros bens jurídicos que justificassem a intervenção judicial. O deputado Kim Kataguiri afirmou que vai recorrer. Além do processo na Justiça Federal, há outra iniciativa em curso no STF. O Partido Novo apresentou uma ação que também contesta a homenagem ao presidente e o caso ainda aguarda a análise da Corte. E falando do presidente Lula, uma marca na cabeça dele chamou a atenção durante uma cerimônia no Palácio do Planalto de anúncio da ampliação de aeroportos. Segundo o Planalto, Lula fez no domingo um procedimento de cauterização no couro cabeludo em uma clínica dermatológica de São Paulo. Ele tinha queratose, que é uma condição geralmente associada à exposição excessiva ao sol. Foi um procedimento simples, de pouco mais de 1 minuto. O senador Flávio Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira que espera contar com o palanque do governador Tarcísio de Freitas em 2026
como forma de retribuição ao apoio que Jair Bolsonaro deu à candidatura do então ex-ministro ao governo de São Paulo em 2022. Flávio reconheceu que houve um ruído quando o pai dele anunciou o nome, já que aliados e parte do mercado financeiro aguardavam a indicação de Tarcísio. Disse, no entanto, que a poeira já baixou, negou qualquer desentendimento e reforçou que o governador estará de corpo e alma na campanha. Segundo ele, palanques fortes no Sudeste, especialmente em São Paulo, vão ser decisivos. A declaração foi feita durante participação remota na CEO Conference Brasil 2026, promovida pelo BTG Pactual. No evento, ele voltou a se apresentar como um Bolsonaro de perfil mais moderado. Outro estado tratado como estratégico é Minas Gerais. Flávio diz que o governador Romeu Zema é um grande nome que poderia ser um bom vice, embora ainda não tenha conversado com ele, sendo que em entrevistas, Zema, que se diz pré-candidato pelo Novo, tem negado a intenção de ser vice e reafirmado o desejo de disputar a eleição como cabeça de chapa. A CBN apurou também que são cogitados para vice a senadora e ex-ministra de Bolsonaro, Tereza Cristina, e o deputado federal Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo. Ao longo de 40 minutos, Flávio não poupou críticas diretas ao presidente Lula e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sendo aplaudido em vários momentos. O Lula é um produto vencido de verdade. Se comparar o Lula a um carro, ele é aquele Opala, velhão, marcha, câmbio manual, já foi bonito, mas hoje não te leva para lugar nenhum e ainda bebe pra caramba. Quer dizer, ele tá igual o Lula. Então, a gasolina que o presidente Bolsonaro deixou no tanque do Brasil, o Lula já bebeu toda. Quer dizer, descontrolou completamente as contas do nosso país. Nós hoje temos um ministro da Fazenda, que é o Haddad, que ele é o melhor ministro da Fazenda do Paraguai. Questionado sobre a relação com Michele Bolsonaro, Flávio respondeu que não há desavença com a ex-primeira-dama e disse que vai pedir empenho dela na candidatura. Mas nos bastidores, a relação entre os dois é descrita como estremecida. A esposa de Bolsonaro chegou inclusive a articular para que Tarcísio fosse o nome apoiado por Jair Bolsonaro. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tem dito a interlocutores que pretende conversar com Flávio Bolsonaro nos próximos dias, assim que o senador voltar de viagem internacional, para defender que Paulo Guedes assuma o papel de posto Ipiranga da campanha. A informação é do comentarista da Globo News, Valdo Cruz. Posto Ipiranga, lembrando, era a expressão usada em 2018 pelo então candidato à presidência Jair Bolsonaro, que recorria ao economista sempre que era questionado sobre um tema econômico. A avaliação no PL é que uma âncora econômica com credibilidade ajudaria Flávio a se firmar nacionalmente junto ao mercado e ao setor produtivo. Dirigentes do partido avaliam que Flávio Bolsonaro tem um perfil diferente do pai, que ele demonstra mais interesse por temas fiscais e costuma acompanhar discussões sobre responsabilidade orçamentária. Mesmo assim, lideranças do PL acreditam que a presença de um nome já testado, como o de Paulo Guedes, deixaria o programa econômico da campanha mais robusto. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, afirmou que o órgão ainda avalia os cenários nacional e internacional para iniciar o corte de juros. A previsão é que a primeira redução aconteça em março. Ele destacou, no entanto, que existem várias fontes de incertezas, como a mudança na política econômica dos Estados Unidos e as eleições no Brasil. A gente vai consumir os dados e encarar os dados com serenidade. O que significa isso, serenidade? Significa que o Banco Central está mais para um transatlântico do que para um jet ski. Ele não pode fazer grandes movimentos e mudanças. Ele se move de uma maneira mais comedida e segura. Então, é um momento onde, dado tudo que existe de incerteza, a gente tem que ter serenidade para separar o que é ruído, o que é sinal. A Selic está em 15% ao ano. O mercado estima que a taxa básica deve encerrar o ano em 12,25%, conforme dados do Boletim Focus. O presidente do BC também disse que a meta de inflação não deve ser modificada, mas questionou por que o Brasil precisa de taxas de juros tão elevadas para conseguir atingir a meta. O que eu acho que realmente precisa ser melhor debatido com a sociedade é por que é que o Brasil precisa sustentar taxas de juros, aí sim, comparativamente aos seus pares, mais elevadas, para com muito esforço conseguir
fazer uma convergência maior para a meta. Eu acho que esse é o tema. Falo isso, repito, porque que mesmo com taxas de juros mais elevadas, a gente continua assistindo essa dificuldade para conseguir produzir a convergência da inflação para a meta e uma economia tão resiliente para uma taxa de juros tão elevada. Gabriel Galípolo ainda defendeu o aprimoramento dos instrumentos de fiscalização por parte do Banco Central e de outros órgãos para evitar casos como a liquidação do Master. Segundo ele, jogar os problemas à luz do sol é sempre o melhor desinfetante num processo como esse. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira a terceira fase da Operação Barco de Papel, que investiga crimes contra o sistema financeiro envolvendo a gestão de recursos do Rio Previdência com investimentos no Banco Master. Os mandados foram expedidos pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro para endereços vinculados aos investigados nos municípios de Balneário Camboriú e Itapema, em Santa Catarina. Assim que os agentes foram ao endereço em BC, um dos ocupantes de um apartamento arremessou uma mala com dinheiro vivo pela janela de um banheiro. Cédulas foram vistas voando e encontradas no chão enquanto a PF cumpria as ordens judiciais. A PF contou R$429 mil. Também foram apreendidos 2 veículos de luxo e 2 smartphones. Lembrando que na semana passada, o ex-presidente do Rio Previdência, Davis Marcon Antunes, foi preso por agentes da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal em Itatiaia, no sul do Rio de Janeiro, após retornar dos Estados Unidos. Ele é suspeito de obstrução de investigações e ocultação de provas. O fundo investiu 970 milhões no Master, que, lembrando, foi liquidado pelo Banco Central no fim do ano passado. Também nesta quarta-feira, o presidente da Amapá Previdência, Jocildo Silva Lemos, pediu exoneração do cargo. Esse fundo também aplicou recursos no Master e as operações são alvo de outras investigações. A Amprev investiu R$400 milhões em letras financeiras sem cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. O ministro Jonathan de Jesus, do Tribunal de Contas da União, tirou o acesso do Banco Central ao processo que analisa a atuação do órgão na liquidação do Banco Master, às vésperas de os auditores da Corte apresentarem o relatório final da inspeção realizada na autoridade monetária. A informação é do jornal Valor Econômico. Na última quinta-feira, Jesus alterou a confidencialidade do processo de sigiloso para sigiloso com exigência de autorização específica para leitura de peças. Embora os autos já fossem confidenciais antes da decisão, o BC, que é a unidade fiscalizada, tinha acesso integral ao caso. Agora, embora seja parte do caso, a autarquia não consegue mais acesso aos documentos. Integrantes do TCU disseram nos bastidores que o movimento do ministro não é comum, já que, mesmo em processos sigilosos, a unidade fiscalizada costuma ter acesso aos autos do caso. Integrantes do BC relataram ao Valor que já tiveram acesso a um parecer prévio da área técnica que foi favorável à atuação da autarquia no caso Master, que não detectou irregularidades, pelo contrário, concluiu que o órgão atuou de maneira correta. Jonathan de Jesus disse ao blog da comentarista da Globo News, Ana Flor, que o Banco Central vai poder acessar documentos do caso se fizer pedido ao gabinete dele. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em baixa de 0,17% aos 185.929 pontos. O dólar comercial fechou em alta de 0,16%, cotado a R$ 5,19. O euro fechou em 6,18, ligeira valorização de 0,02%. Era pouco depois da 1h do horário local, 7h pelo horário de Brasília, quando uma mulher entrou atirando em uma escola na cidade de Tumbleweed, no Canadá, nessa terça-feira. O colégio atende cerca de 160 alunos. De acordo com a imprensa canadense, ao menos 6 pessoas foram encontradas mortas dentro da própria unidade escolar. Outras 2 estavam em uma casa que fica perto da Tumbleweed Secondary School, onde o ataque aconteceu. Segundo o jornal canadense Western Standard, a atiradora foi identificada como Jessie Strang. Ela tinha 18 anos e estudava na própria escola. Os colegas a descreveram a publicação como sendo uma pessoa tranquila e gente boa, mas quieta e meio deslocada.
O brasileiro Jarbas Noronha, que leciona mecânica automotiva e marcenaria no colégio, dava aula para alunos do ensino médio quando tudo aconteceu. No Facebook, ele disse que passou 2 horas preso com os estudantes depois de receber um alerta e trancar todas as portas até ser liberado pela polícia. Em entrevista ao jornal The New York Times, ele contou que o primeiro alerta de que algo estava errado foi dado por um dos alunos dele. A escola fica no município da Colômbia Britânica, com pouco mais de 2.000 habitantes. Em uma entrevista coletiva, o premier da região, David Eby, disse que não era possível sequer imaginar situação como essa por lá. Essa é uma tragédia devastadora e inimaginável, mas sei que isso está fazendo com que todos nós abracemos nossos filhos um pouco mais forte esta noite. O ataque já é considerado um dos mais mortais do Canadá e um caso raro no país. Ao contrário do país vizinho, os Estados Unidos, ofensivas a tiros não são comuns por lá. A legislação canadense tem leis mais rígidas para compra e porte de armas. Os cidadãos podem portar armas com licenças específicas e obrigatoriamente devem manter os armamentos trancados e descarregados. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como muito boa a reunião com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e outros representantes. Trump afirmou que nada definitivo foi alcançado, acrescentando que insistiu para que as negociações com o Irã continuem. Além disso, ele disse que discutiram o enorme progresso que vem sendo feito em Gaza e na região em geral. O encontro durou cerca de 2 horas e meia, foi na Casa Branca e teve como focos temas como o conflito na faixa de Gaza e principalmente o Irã. Israel há muito tempo defende que o Irã acabe com todo o enriquecimento de urânio, reduza o programa de mísseis balísticos e rompa laços com grupos militantes em toda a região. O Irã sempre rejeitou essas exigências, afirmando que só aceitaria algumas limitações no programa nuclear em troca do alívio de sanções. Já os Estados Unidos querem um acordo mais amplo, incluindo a limitação das capacidades balísticas do país e o fim do apoio a grupos armados hostis a Israel. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, afirmou nesta quarta-feira que o país está disposto a aceitar todo tipo de inspeções internacionais para provar que o programa nuclear tem fins pacíficos. Ao mesmo tempo, ele disse que Teherã não vai aceitar o que chamou de exigências excessivas de Washington nas negociações em andamento. Panorama CBN. O Tribunal de Justiça de São Paulo recorreu contra a decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que suspende o pagamento de verbas indenizatórias que não estejam previstas em lei, os chamados penduricalhos, que geram supersalários. Para o TJSP, a Suprema Corte deveria dar um prazo razoável para o Congresso Nacional aprovar uma lei com regras sobre o tema antes de determinar a suspensão dos pagamentos. No recurso, o TJ afirma que a suspensão sem uma regra nacional pode produzir entendimentos conflitantes para situações semelhantes. O TJ pede ainda que Flávio Dino reconsidere sua decisão individual ou avalie o recurso. A decisão do ministro vai ser analisada pelo plenário do Supremo no dia 25 de fevereiro. Os ministros vão decidir se mantêm ou não as determinações de Dino ou até mesmo se fazem algum ajuste nas medidas. A gente fala agora do caso do piloto Sérgio Antônio Lopes, preso na última segunda-feira no aeroporto de Congonhas, suspeito de integrar uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes. A Latam informou nessa quarta que ele foi demitido e acrescentou em nota que adota a política de tolerância zero para ações que desrespeitem seus valores, ética e código de conduta, permanecendo à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A advogada que defende o homem diz que manteria a discrição e que o caso tem segredo de justiça. As pessoas que foram presas devem ser ouvidas no final da investigação, de acordo com a delegada Luciana Peixoto. Além de Sérgio Lopes, outras 2 mulheres também foram presas. Uma delas é a avó de 3 vítimas, acusada de vender as próprias netas ao piloto. Ainda tem diligências a serem feitas, mas as famílias diretamente relacionadas a essas primeiras vítimas já foram ouvidas. O piloto e a dona Denise ainda não foram interrogados. Eles vão ser interrogados mais para frente, porque a gente sabe que ainda tem outros elementos que vão surgir. Então, só no final da investigação que eles vão ser ouvidos.
A Polícia Civil ainda trabalha na extração de outros dados dos celulares que foram apreendidos, mas o conteúdo que já foi encontrado foi classificado pelos investigadores como estarrecedor. A família do piloto não foi ouvida, segundo a delegada. A família do piloto ela não foi ouvida, eles não são foco da investigação, eles ficaram muito abalados com a notícia e por isso eles não foram ouvidos, porque eles não tinham informações para acrescentar e ouvi-los num momento desse era até algo que eu considerava não ideal, desumano, então a família dele não foi ouvida. Segundo os agentes, a mulher do piloto, que é psicóloga, se sente culpada de nunca ter percebido a atuação do marido. A Polícia Civil encontrou indícios de que a rede de exploração sexual atingia outros estados. As investigações indicam que a profissão dele como piloto não tem relação direta com os crimes, mas dava mobilidade, ou seja, ele cometia os crimes em vários lugares. A investigação começou em outubro do ano passado e indica que os abusos vinham ocorrendo há pelo menos 8 anos. A Polícia Civil identificou cerca de 10 vítimas com idades entre 8 e 14 anos. O piloto vai responder por vários crimes, como estupro de vulnerável, armazenamento e compartilhamento de material de pornografia infanto-juvenil e aliciamento de crianças. A PF fez nesta quarta uma operação de combate a crimes contra a dignidade sexual no ambiente digital e disseminação de vídeos de abuso. As investigações apontam que brasileiros fazem parte de uma rede transnacional para difusão e trocas de vídeos de abusos sexuais cometidos contra mulheres em estado de sedação. Segundo informações da TV Globo, as vítimas e os alvos dessa operação são brasileiros. Os criminosos sedavam as mulheres com medicamentos, cometiam estupro, filmavam o crime e disponibilizavam o conteúdo em sites e plataformas. 3 pessoas foram presas em São Paulo, Bahia e Ceará. A PF não divulgou a identidade dos presos nem as cidades nas quais eles foram detidos. Também foram expedidos mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos suspeitos em São Paulo, Bahia, Ceará, Pará e Santa Catarina. Após a aprovação pela Câmara da aceleração de um projeto que facilita a quebra de patente de substâncias conhecidas como canetas emagrecedoras, parlamentares a favor da medida ainda buscam apoio para conseguir levá-lo adiante. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, indicou que o governo deve se posicionar contra a proposta. O projeto torna 2 marcas de tirzepatida, Mounjaro e Zepbound, originalmente receitado para tratamento de diabetes, mas usado também para perda de peso, como de interesse público. A proposição partiu do deputado Mário Heringer, do PDT, que justificou que as canetas são uma forma segura, rápida e menos invasiva que as cirurgias bariátricas para o combate à obesidade e doenças relacionadas. Ele ressaltou que não incluiu a semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, porque a patente já expirou e tem laboratórios na corrida para produzir. O presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que a discussão sobre o mérito só vai começar a acontecer após o Carnaval. A iniciativa é alvo de críticas de empresas farmacêuticas. E o estado de Santa Catarina registrou 4 casos de efeitos colaterais neurológicos após o uso de canetas emagrecedoras de tirzepatida. A fabricante Eli Lilly pontuou que monitora os registros. O medicamento, lembrando, é indicado para tratamento de obesidade e diabetes. Qualquer outro uso é contraindicado pela Anvisa por falta de evidências de segurança e eficácia. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, deve ganhar um novo terminal e a área do aeroporto vai mais que duplicar, passando dos atuais 40 mil metros quadrados para 105 mil. É a promessa do governo federal, que anunciou 9,2 bilhões em investimentos para 11 aeroportos do Brasil administrados pela AENA. Parte dos recursos vai ser do BNDES. Só Congonhas vai ter investimento de 2 bilhões. A promessa é que as obras sejam entregues em 2028. Quando a ampliação for concluída, a capacidade hoje de 12 aeronaves deve subir para 19. Um alerta da nossa reportagem: um novo golpe tem colocado consumidores em alerta e envolve algo cada vez mais presente no dia a dia, que é o QR Code. Criminosos estão mandando encomendas que não foram compradas, associadas a grandes plataformas de comércio eletrônico, como Amazon, Shein, Mercado Livre e Shopee. Nas embalagens tem QR Codes prometendo mais informações sobre o pedido ou possibilidade de devolução. A armadilha está na hora de escanear o código. A vítima é levada para páginas falsas
onde fornece dados pessoais ou bancários aos golpistas. O conteúdo é variado, pode ser um livro, carregadores e até roupas. Especialistas que a nossa equipe ouviu orientaram o cliente a ficar com a encomenda e procurar diretamente os canais oficiais da empresa que supostamente enviou o produto. Em nota, a Amazon informou que não pede taxas, pagamentos extras ou informações pessoais fora do site oficial e orienta que, em caso de dúvida, o cliente acesse diretamente a conta na plataforma. Shein, Mercado Livre e Shopee não se posicionaram. You go, I follow, follow, follow. O colunista do Jornal Globo e comentarista da CBN, Lauro Jardim, confirmou que a atração do Mega Show em Copacabana nesse ano vai ser a colombiana Shakira. Segundo a apuração, a cantora assinou nesta terça o contrato com a produtora do evento Todo Mundo no Rio, que agora se consolida como uma data importante do calendário de eventos da cidade maravilhosa. Assim, Shakira sucede Madonna e Lady Gaga, que já levaram milhões às areias de Copacabana nos últimos 2 anos. O show está marcado para 2 de maio. Ainda de acordo com Lauro Jardim, o nome para o show de abertura ainda não foi escolhido. Para fechar, a gente traz a sua participação. Quero agradecer a mensagem do Diogo Dias, elogiando o podcast, muito obrigada. E também a da Gláucia Maurício, que contou pra gente que em fevereiro a filha dela, Mariana, fez 9 anos de idade e dedicou essa música para ela. Abafaram nossa voz, mas se esqueceram de que não estamos sós. Essa vai para todas as mulheres marianas, índias, brancas, negras, pardas, indianas. Ela disse aqui que a música tem tudo a ver com o momento atual e tem mesmo. Eu amo a Mariana Nolasco, tive o prazer de entrevistar ela aqui ano passado na CBN, inclusive. Um beijo para vocês. Gláucia, que contou que ouvi vários podcasts aqui da CBN. E Mariana, saúde e sorte. Você manda seu oi pra gente aqui também, tem a caixinha de comentários lá no Spotify. Meu Instagram é @NADJCalado e assim a gente encerra essa edição. Roteiro e produção feitos por mim, Nadédia Calado, edição e sonorização do Daniel Mesquita. Acompanhe também a edição da manhã do Panorama CBN, a partir das 7 com a Bianca Santos. E até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.